Sim, obrigado. Portanto, mas recuperando a ideia, então o que é que nós andamos a fazer nestas últimas sessões? Abandonámos um bocadinho, por instantes, o Pacman. Vamos voltar na quarta-feira que vem. Amanhã o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, porque temos ficha, avaliação individual às 10 horas da noite, ok? Eu vou reservar entre as 8 até às 10 para aula prática e dúvidas, o que for preciso, ok? Que vocês precisem para, ou avançar com o trabalho ou se prepararem para a ficha, está bem? Com dúvidas que tenham, eventualmente. Portanto, a aula vai decorrer apenas presencialmente, ok? Não vai acontecer online, tá? Portanto, vai ser presencial. E o que está tudo certo, porquê? Porque a malta tem que vir cá para fazer a avaliação, está bem? Portanto, tenham isso em consideração. O que é que nós vamos fazer hoje? Continuando com a sequência que temos feito até à data, que é, vamos sair um bocadinho fora do âmbito do Pacman para conseguirmos tratar estes temas isoladamente. Vimos funções de ordem superior e hoje vamos tratar de listas, está bem? Na dúvida, coloquem perguntas. Estas coisas, por muito evidentes que pareçam, têm uma consequência, que é abanam a nossa compreensão de como acontece a execução, percebem? Sobretudo esta questão das funções de ordem superior, põe em causa a forma como nós percepcionamos a execução de um programa. E, portanto, coloquem dúvidas, estejam à vontade, está bem? Pronto. Dito isso, vamos lá a isto. Este é o top, é o plano para hoje. Okay? Vamos manipular listas. Portanto, lista enquanto conceito. Não estou, nesta fase, interessado na implementação, na forma como isto é implementado. Existe uma biblioteca Standard Kotlin, que fornece uma estrutura de dados agregada. Que é isso, uma estrutura de dados agregada? Agregada é composta por vários valores do mesmo tipo, chama-se lista, vamos manipulá-la e vamos aprender a utilizá-las, está bem? A seu tempo poderemos discutir alguns aspectos de implementação, mas o sítio, o local adequado para estudarmos a implementação destas estruturas de dados em AED, na disciplina subsequente, está bem? Portanto, dito isto, eu tenho aqui este script. E a primeira coisa que eu vos vou mostrar é como é que se cria uma lista, de inteiros, no caso. Criar uma lista é relativamente trivial. É usar a função list_of. Olha, tenho o ChatGPT, tenho aqui o tipo ligado, ele já me está aqui a mostrar coisas, vou aceitar, mas a seguir vou fazer disable, está bem? Porquê? Só para não me baralhar muito. Já sabem que isto não é tabu, mas para já não quero que as sugestões dele nos baralhem, ok? Portanto, o que é que isto é? É uma função da biblioteca Standard Kotlin que o que faz é produz uma lista. Vamos ver de que tipo é que é isto. List. Ora, list é uma coisa que é do tipo list of int. Okay? O que é que estamos aqui a ver? Também vão estudar isto a seu tempo. Isto que aqui está chamam-se genéricos. O que é genéricos? É suporte que a linguagem oferece para suportar a especificação de tipos em que parte deles é genérico. Isto é, não está imediatamente concretizada. Muitas palavras que eu disse e que são até estranhas. Vou tentar explicar-vos da seguinte forma. Uma lista, independentemente de ser uma lista de strings, uma lista de inteiros ou uma lista de bananas, é uma lista, sempre. Implementar uma lista para inteiros ou uma lista para strings não tem diferenças, na perspectiva de quem implementa a lista. Percebem? Portanto, isto que aqui está é uma forma que a linguagem oferece para implementar estruturas de dados e funções genéricas que não estão comprometidas com uma parte, específica do tipo. No caso, se o conteúdo da lista é inteiro ou é outra coisa qualquer. Como é que isto se define? Não vão saber ainda, não vos vou mostrar. Vão estudar isso em AED também, ok? Como é que se usa? É assim, eu com isto estou a dizer o quê? Que list é um valor do tipo lista de quê? De integers, de ints, está bem? E se fosse de strings, era assim. Ok? Reparem à direita, está a avisar-me um erro de compilação, certo? Porquê? Porque o que está à direita é uma lista de integers e não de inteiros e não de strings. Está bem? Deu para perceber? Vocês vão estudar com mais detalhe esta história dos genéricos. Não se preocupem, está bem? Mas para já, vamos ficar assim. Certo? Portanto, list of... Com isto, criei um valor. Eu posso omitir isto, porque Kotlin tem inferência de tipos. Vou manter, só para que a malta se habitue. Ok? Reparem que o list of, eu disse que os genéricos podem ser tanto de tipos de dados como de funções. Olhem aqui o list of. Estão a ver aqui
aquela coisa. Quer isto dizer que o list of, estão a ver ali aquele menor, maior T, quer dizer que eu posso dizer isto assim. Na verdade, ok? É a list of, mas não é uma list of de qualquer coisa, é de inteiros. Está bem? Pronto, aqui estou aqui a dizer coisas redundantes, que é o tipo dos parâmetros é integer, portanto o list of só pode ser de integers. Isto é redundante, não preciso dizer porque é inferência de tipos. Isto é redundante, não preciso dizer porque é inferência de tipos. Ok? Portanto, esta é uma das características desta linguagem que é facilita... Não é no bloco de notas, é IntelliJ. Facilita, aumenta a expressividade porque não preciso escrever tanto. Está bem? Pronto, essa é a ideia. Aqui vou manter assim, para que fique evidente. Tá? À medida que a gente vai avançando, os nossos olhos vão se habituando a facilmente fazer a inferência e, portanto, não vale a pena estar a massacrar com estar a escrever sempre tudo. A primeira coisa que eu tenho aqui é, ok, vamos imprimir na consola esta lista. Certo? Imprimir na consola esta lista, como é que se faz? Bom, vamos ver o que é que acontece se eu fizer assim. Println da list. Okay? Vamos ver. E vamos executar esta treta. Vamos ver. Run main. Está rápido. E pronto, olha, até escreve logo tudo como eu quero. Está bom. E se eu quiser escrever, próximo desafio, certo? Portanto, eu disse, o println recebe como parâmetro a lista e, aparentemente, o comportamento disto é escrever, é produzir este texto na consola. Nice. Era mesmo o que a gente queria. Então, e se eu quisesse escrever apenas os elementos pares da lista? Como é que faria? Vamos fazer um for? Bora lá. Portanto, aquilo que eu vou fazer agora chama-se uma iteração externa. Um for, disseste tu, certo? Então vamos lá. Como é que eu faço? Ajuda-me, bora. Escreva aqui um for, não é? Para cada elemento da lista. Para cada elemento da lista. Para cada lm in list. Isto. É isto. Se algo deste género, não é? Se for par, é os pares, não é? É. Se o elemento for par, se lm resto da divisão por 2 for 0, faço print, não é? Do lm. Isto vai ficar horrível, está-se mesmo a ver, não é? Não é um list de lm? List de lm? List entre chavetas de lm. Elabora. O que é que queres dizer com isso? O lm. lm é um elemento daquela lista. Isto é um elemento daquela lista. Não é? Certo? Não faz sentido. Ao executar isto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto. Estão todos pegados, não é? 2, 4, 6, 8. Está horrível. Aparentemente, isto do println, toma lá uma lista, faz muita coisa. Não é? Faz uma formatação adequada. E se eu quisesse imprimir os elementos odd? Portanto, os que são ímpares. O que é que eu teria que fazer? Isto implica... Não posso fazer melhor. Ora, nós andamos, na última aula, a estudar... Nós andamos a usar funções enquanto forma de codificar conhecimento. E de reutilização de código. Ora, isto de fazer... e de verificar se um dado elemento cumpre ou não um dado critério, nós já fizemos isso. Não foi? No âmbito de... Vamos contar o número de ocorrências de o caráter A numa lista. A primeira coisa que eu posso arranjar é uma forma de... Está bem, o que eu gostava era desta lista, ficar apenas com os elementos pares ou ímpares. Ok? Como é que se faz uma coisa dessas? Percebem? A questão é, eu gostava de ter uma função que, dado uma lista, produz o conjunto de elementos da lista que cumprem um dado critério, ou seja, os pares. Como é que se faz uma coisa dessas? Percebem a ideia? Perceberam a ideia ou não? Mais ou menos, médio. A primeira coisa que nós vamos fazer, ou uma das abordagens que vamos usar é, nós não vamos alterar a lista. Nós vamos pegar na lista e transformá-la numa nova.
Portanto, vamos sempre produzir novas listas. Está bem? A seu tempo iremos aprender como é que se altera uma lista existente. Mas eu não quero alterar a lista. Eu quero produzir a lista dos even, ou seja, dos pares. Assim. Sem alterar o original. Val even list. Ok? Portanto, eu quero guardar aqui a lista dos elementos pares. Certo? Como é que eu faço uma coisa? E no final, fazer println da list e println da even list. Está-se mesmo a ver. Qual é que é o mérito desta abordagem? O que é que eu puser aqui? Eu quero pôr algo aqui que seja reaproveitável noutras circunstâncias. Que é, eu gostava de poder dizer facilmente, olha, esta é a nova lista que resulta de aplicar este critério de seleção aos elementos da lista original. Certo? Deu para perceber isto? É isso mesmo, Joana Greide. Certo? Portanto, uma das operações, deixa-me aqui arranjar, pôr a jeito aqui o meu quadro branco para as cenas online. Diz, estás aí com uma pergunta debaixo da língua, não estás? Faz a pergunta, homem, vamos embora. Estava pensando na maneira de fazer isso, só que implicam fora outra vez. Certo. E o teu sempre que tu pensas nisso, pensas numa repetição, e isso está certo. Entendes? Ou seja, tu tens uma estrutura de dados agregada, que é uma lista composta por vários elementos. Identificamos a necessidade de fazer algo para cada um desses elementos. E o teu cérebro pensa numa repetição. Está certo, isso não está errado. Não precisas de combater essa sensação. A questão é, como é que se expressa a repetição? O for é apenas uma forma de expressar a repetição. Entendes? A forma externa, que é o mesmo que dizer de quem está de fora da lista, dizer para cada um dos elementos da lista fazer coisas. Entendes? E o que é o fazer coisa? É o corpo do for. Portanto, isto que nós temos aqui, que estávamos a fazer há pouco, o for, lm, in, list, isto é uma forma de expressar repetição. Que para cada elemento, dado por lm, na lista list, faz isto. Está certo? Portanto, tu pensas no for, mas na verdade tu queres pensar em algo mais geral, que é numa repetição. Queres pensar numa repetição porque é uma repetição. Portanto, está certo. Não precisas de combater. O que precisamos de encontrar aqui é compreender a forma de iterar. Como repetir. E para uma estrutura de dados como a lista, há várias formas de repetir. Ok? Uma é esta. Outra é, já vimos, não já? É esta, lembram-se? List.forEach. Outra forma de repetir. Qual é que é a grande diferença entre a primeira e a segunda? Esta chama-se uma iteração interna. Eu aqui estou a dizer, olha, chama a função forEach e para cada elemento disto faz isto. É interno, está na implementação. Não está do meu lado que uso. Entendes? O for é uma iteração externa. Está fora da implementação da lista e das funções auxiliares da lista. Está bem? Nós, sempre que possível, vamos usar a iteração interna. Ok? Porquê? Porque é conveniente. É muito conveniente fazer uma coisa destas. Está bem? Uma forma que temos de, com base numa lista de entrada, produzir uma lista de saída que resulta da seleção, da escolha de um conjunto do conjunto de elementos que cumpram um dado critério, é usando uma forma de iteração interna, ok? Que se chama filter, que é o que a malta está aqui a mandar bitites e muito bem no chat, ok? Viva! Ok? Portanto, dizia, deixem-me só aqui pôr a cena, ajeito. Se há alguma razão, Kotlin é mais expressivo, pá, é uma linguagem moderna. Java demora algum tempo, isto é para o Stack JVM, portanto os nossos alunos aprendem Java na mesma, ok? Eles não saem daqui sem saber Java, porque enquanto linguagem também é uma linguagem importante. Mas mais importante que a linguagem Java é o Stack Kotlin. É o Stack JVM.
Ora bem, então deixem-me só aqui ver, Control Quick Time Player, desculpem lá, deixem-me só aqui pôr o quadro branco, a jeito. Deu para perceber a ideia? Não? Wait, deu para perceber? Portanto, a malta não sai daqui sem saber Java. Começamos com Kotlin, que é uma linguagem expressiva, de desenho moderno, com muitas características interessantes. Agora, continuamos a usar o stack JVM porque ele é fundamental. Ora bem, onde é que está o QuickTime Player? QuickTime Player. Deixem-me só aqui. File New Movie Recording. Está-se bem. Está muito bom, mas não é a minha cara Antónia que a gente quer ver. A gente quer... Então, a gente quer ver... Então, filho. Aí está o iPad do Paulo. Muito forte ao nível do coisa. Tenho que fazer update disto. Portanto, vou aqui buscar o meu quadro. Está bem? Alô, paste. Isto sou eu que ando a fazer coisas. Vou passar para a página seguinte. Isto é que interessa. Portanto, qual é que é a questão? Temos ali uma lista de elementos. E uma lista de elementos é isto. Aquela é isto. 1, 2, 3, 4. Já me arrependi de ter deixado o copiloto escrever tudo, que se escreve muito. Mas dá para perceber, aquela lista. O que é que eu quero? Quero obter a lista que resulta da seleção dos elementos que são pares. Ou seja, quero obter esta lista. Eu não quero alterar a original, não quero uma operação destrutiva, é o que se chama as operações que alteram os seus inputs. Não quero uma operação destrutiva, eu quero uma operação que, dado um input que é esta lista, produza esta. Está bem? Uma operação não destrutiva. Como é que eu faço isso? Uso uma iteração, posso fazer muitas formas. Arranjo uma lista, começa vazia, faço um for, vejo se é, ponho lá dentro. Posso fazer isso de várias formas e até já vou fazer. Mas a forma natural de fazer uma abordagem moderna à coisa, uma abordagem do exterior, é usar aquilo que se chama uma iteração interna e é usar, em particular, uma operação que se chama filter. Está bem? Vou usar. E depois vamos ver como é que se faz. Isto não é tabu, a gente pode olhar para o código das bibliotecas, não é proibido. Portanto, o que eu vou fazer aqui é... Era uma vez a even list, que é o quê? É o resultado de ir à lista. O even list é de que tipo? É do tipo list int. É sim, senhor. List of int. Era uma vez uma even list, que é o resultado de ir àquela lista e dizer, eu só quero aquelas, eu quero uma lista composta pelos elementos que cumprem este critério. E qual é que é o critério? É o elemento it ser even. Ok? Por aqui. Eu vou dar um momento de pausa para olharmos para isto e para compreendermos o que é que está aqui em causa. O que é que está aqui em causa? Isto é o quê? Filter. É uma função de ordem superior. É uma função que recebe como parâmetro, à semelhança daquilo que a gente fez na aula passada, outra função. Qual? Esta. Que é o quê? É o predicado. É a função que vai ser chamada a cada um dos elementos. E o resultado desta expressão que aqui está é a lista que eu quero. Que é a lista dos elementos que cumprem este critério. O it, volto a dizer, é uma convenção. Quando temos uma lambda que só tem um parâmetro, esse parâmetro por convenção pode se chamar it, mas eu podia dizer-lhe lm. E se nós olharmos, o lm é de que tipo? É do tipo int. Porquê que é do tipo int? Estou a tornar tudo explícito aqui. E porquê que... já agora vou dizer que isto é um predicate e fecha. Ou seja, aqui devagarinho. O que é que eu estou aqui a dizer? Era uma vez uma função filter, que é uma função de extensão de list, que recebe como parâmetro outra função. Ok, está aqui. Que é o quê? É a função que é usada para verificar se o elemento cumpre ou não o dado critério. Chama-se o predicado. Está bem? O resultado disto, se nós formos ver, vamos ver isto a correr, é a lista dos elementos pares. Está bem? Portanto, aquilo é a convenção. Portanto, aquilo que nos está a ser oferecido pela biblioteca é, olha, se quiseres ter algum critério de seleção de elementos de uma dada lista,
usas a função filter, eu produzo uma nova lista com base nesse critério. Ok? Certo? E se fosse ímpar? Está-se mesmo a ver que era só mudar aqui. Agora, olha os elementos ímpares. Chama-se even list, isso é horrível, mas agora são os ímpares. Está bem? Vamos olhar para esta implementação, sem medos. Filter. Antes de olharmos para a implementação, vou gradualmente, aos poucos, fazer uso das construções que aumentam a expressividade do Kotlin. Quais são elas? Lembram-se? Primeiro, isto é um tipo. Há inferência de tipos. A linguagem tem inferência de tipos. O que quer dizer que, se for possível determinar o tipo disto à custa do que está à direita, a linguagem faz isso por mim. Eu não preciso de me preocupar. Portanto, aquilo é uma lista of int. Porquê? Porque isto é uma list of int e filter produz uma list of int. Produz uma coisa do mesmo tipo do que está à esquerda. Também uma list of int. A seguir, bom, por convenção, se o último parâmetro for uma função, eu posso, em vez de passar dentro dos parâmetros, portanto, se o último parâmetro de uma função for uma função, por convenção em Kotlin eu posso, em vez de passar como parâmetro dentro dos parênteses, posso passar como parâmetro à frente. Ok? Assim. O que é conveniente à brava. Certo? Está fixe. Fica assim. Olha que manesa. Coisa mais linda. Certo? Aqui vou tirar. E aqui vou fazer assim. Comando X. Estão a ver? Do mesmo modo, portanto, mais uma conveniência que é, se a função tiver apenas um parâmetro, eu posso referir-me a ele usando a convenção que é o nome it. E isto ficou assim. Pequenininho. Está bem? Certo? Deu para perceber? Vamos olhar para o filter. O que é que estou à espera de encontrar aqui? Ora ver. Olha. É um filter to, faz filter para aqui. Ponto. Uau, que cena. Bora ver o que é isto. Filter to. Olha for, element, in, if, add. Olha. Até aquele código é o quê? É uma iteração, é um for. Ele está lá. Tem que estar. A questão é, está interno. É uma iteração que está interna à implementação. Nós, enquanto consumidores do suporte de lista, usamos iterações internas. Ou seja, nós não estamos a fazer nós o for, estamos a delegar para a implementação a realização desse for. Okay? Os méritos desta abordagem vão ser descascados oportunamente, nomeadamente em programação concorrente. Está bem? Mas para já, vamos habituar-nos a usar estas operações, que são fixe, diria eu. Ok? Força. Uma pergunta só para nós, conforme nós escrevemos isso no filtro, podemos escrever exatamente para... Podemos. O que é melhor? Isto é melhor. É. E porquê? Porque ao usarmos a iteração interna, estamos a delegar para a biblioteca a implementação. Quer dizer isto que é teoricamente possível que a biblioteca tire partido da existência de vários cores, vários processadores. Okay? Por isso é que eu disse, em programação concorrente a gente vai ver exemplos disto. Okay? Em que, reparem, imaginem que eu quero contar o número de ocorrências de um elemento na lista. Essa contagem pode ser feita tirando partido da existência de vários cores. Se eu tiver que, programador, escrever esse código, tenho que ter um nível de conhecimento bem mais avançado do que se eu simplesmente fizer delegar na implementação. Está bem? Portanto, é interessante até do ponto de vista do desempenho. Okay? Porque se eu puder usar os vários cores, eu posso dividir o espaço de pesquisa inicial em tantas partes quanto o número de cores. Pronto, eu não quero esmagar, não quero... Mas sim, é interessante usar esta abordagem. Portanto, ao fazer isto, não estamos a fazer uma cedência de desempenho. Não estamos. Pelo contrário, estamos a capacitar a nossa solução para, noutras circunstâncias, ter ainda melhor desempenho. Como? Delegando na implementação. Esses aspectos. Agora, nós estamos num curso de engenharia e nós vamos ser engenheiros. Vocês vão ter que ser capazes de estar tanto no papel de consumidores destas infraestruturas como no papel de produtor das mesmas. Portanto, vocês vão estudar os internals destas coisas, vão implementar as estruturas de dados, vão estudar como é que se fazem estruturas de dados que suportem concorrência, okay? Vão estudar paralelismo e afins. Portanto, vão estudar tudo isso que sustenta aquilo que eu estou aqui a dizer. Epá, mas a seu tempo. Está bem? Deu para perceber a ideia? Tá? Portanto, o for, como dizia aqui o Robin, o for está abstraído, no sentido em que está delegado para a implementação.
O que eu aqui estou a fazer chama-se, eu estou a fazer uso de uma iteração interna. Está interna à implementação da lista. Está bem? Não é minha. Se eu usar o fora explícito, chama-se uma iteração externa. E uma iteração externa diz o como. Mas eu não quero dizer o como, eu quero dizer o quê. O que é que está aqui escrito? Olha, produz-me, se faz favor, a partir desta lista, a lista dos elementos que cumpram este critério. Eu estou a dizer o que é que eu quero. Não como. Ok? Estou a dizer o quê. Esta diferença é subtil, eu sei. Mas lembrem-se da diferença que eu estou a fazer entre o quê e o como. Ela é importante. Está bem? Está bem? Diz. Tens aí uma pergunta debaixo da língua. Estás só ele lá. O que é que este gajo está a dizer? Calma. Está bem? É normal que nesta fase não seja possível compreenderem toda a argumentação e eu nem sequer estou a apresentá-la toda. Só estou a tentar dar algum feeling para que não vos pareça encomendado, esquisito, não é? Por exemplo, o abuso da mutação é pernicioso, provoca software mais complexo de compreender. Okay? Aqui, a mesma coisa. Ao delegar na implementação a decisão de como é que isto se implementa, estou a potenciar, a capacitar ganhos futuros, caso a implementação mude. Okay? Porque eu estou concentrado no que é que eu quero e não necessariamente no como. Quando eu estiver a fazer elementos de biblioteca, em que eu quero controlar absolutamente o como, eu faço isso. E vocês vão no curso, e durante a vossa vida profissional, vão estar nos dois papéis, tranquilo. Okay? E mudam, e aprendem facilmente a trocar de papel quando estão numa ou noutra realidade. Está bem? Pronto, dito isso, bora lá. E para os ímpares? Nem sequer é desafio. Ok? Há uma coisa importante aqui. Dá para perceber isto. Isto compreende-se, não se compreende? Se eu puser aqui. Lembrem-se. Tudo são expressões. Isto é uma expressão. Se é uma expressão, pode aparecer num local onde é necessária. Portanto, eu posso fazer isto. Podemos discutir que isto fica mais difícil de compreender. De facto. Ok? Isto é subjetivo e compreende-se. E, portanto, se preferirem usar esta abordagem, muito bem. Mas é importante compreenderem que isto ou isto é equivalente. Mas vos digo, do ponto de vista do desempenho, é equivalente. Não há nenhuma razão para que uma seja melhor do que a outra. Ok? Está bem? Portanto, se eu correr isto, o custo destas coisas é equivalente. São equivalentes as duas abordagens em qualquer um dos casos. Isto é equivalente a isto. Portanto, é uma questão de estilo. Escolham. Mas é importante compreenderem o que é que isto faz. Assim. Está bem? Dito isso, bora. Ímpar, já está. Próximo passo. Então, bora lá fazer a mesma coisa. Só que desta feita, em vez de querermos selecionar, não. Vamos transformar cada um dos elementos originais como? Multiplicando por 2. Uma transformação elementar. Portanto, eu quero ter a lista dos valores que são o dobro do valor da lista original. Ok? Só isto. Como é que se faz uma coisa destas? Era bom. Era bom. E é possível. Ok? Portanto, em Kotlin, já agora, a sugestão foi, não dá para fazer 2 vezes isto. Eu acho que não. Aqui não, mas vou experimentar. Val list of double igual a list of doubles é um nome of square. Está bem? O double não, vou fazer square. Estou a marcar para aqui. List of squares. Transformação. E agora algo deste género. Por exemplo, estavas a dizer isto 2 vezes a list. Ok? É possível fazer em Kotlin. E porquê é que é possível fazer em Kotlin? Lembram-se? Porque eu posso definir ou redefinir o significado dos operadores. Ok? Portanto, isto é possível de fazer. Se é desejável é outra discussão. Eu não o vou fazer. Está bem? Portanto, a sugestão foi, mas eu não posso fazer isto. Isto aqui era mesmo fixe, que isto significava, eu quero ter a lista que resulta de multiplicar por 2 cada um dos elementos da lista original. É defensável essa abordagem? É. Parece uma ideia gira? Parece. É possível? É. Porquê que é possível? Porque eu posso redefinir o significado dos operadores em Kotlin. Da mesma forma que eu posso fazer, por exemplo, em C++.
Se é perigoso, é. Porque reparem, eu posso mudar completamente o significado destas coisas. Está bem? Portanto, isso deve ser usado com moderação. Aqui não vou fazer, para não criar esse... A malta depois entusiasma-se e valha-nos Deus. Cenas do caraças. Portanto, é preciso, para compreenderem profundamente aquilo que eu estou a dizer, é preciso um bocadinho mais de sensibilidade, mais experiência. Portanto, não vou usar, está bem? Mas é possível ter... É. Se desejavam... C++, aliás, sofreu de um problema desses, que algumas bibliotecas abusaram do uso de definição dos operadores e aquilo dava coisas. Mas pode ser interessante em algumas circunstâncias, ok? Bom, dito isso, o que é que eu estou interessado em fazer? Vamos aqui ao nosso... Outra vez. Ora, já vimos o que é o filter. É uma operação sobre listas que produz uma nova lista com base em quê? Na seleção dos elementos que cumprem o critério especificado. O predicado. O map, que é a outra função, é uma função que, dada uma lista, produz uma transformação, uma lista com a aplicação de uma transformada a cada um dos elementos. Aqui, a transformada vai ser elementar, que é o square, multiplicar o valor por si mesmo. Ok? Ou seja, o que é que eu quero aqui? Perdoem-me. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Ok? Se não me enganei, é isto. 81. Se não me enganei, é isto. Se me enganei, também não faz mal. Não interessa. Ok? Isto. Quero produzir esta lista. Mas eu quero poder fazer combinações. O quadrado dos elementos pares. Ok? Também é fixe compor estas cenas. Bora ver. Ok? Ok. Portanto, então vamos lá. Qual é que era a operação? Map. Portanto, square, vou pôr aqui val squares é igual a outra vez uma lista of int. Eu vou fazer list.map de quê? Qual é que é a transformada que eu quero aplicar? Sobre o it. É it vezes it. Isto se for o square, não é? Se for 2, era it vezes 2. Certo? Portanto, os squares, andam lá para este espetáculo. Função é map. Mesma lógica. Se formos olhar para aqui, o que é que a gente vai ver? Vai ver vamos ver, vamos olhar. Acho que isto é importante, a malta perder o medo destas coisas. Pode acontecer, e numa fase inicial da aprendizagem, é claro que vamos encontrar coisas esquisitas que não compreendemos. Ok? Map to. Olha, for item. Adiciona um elemento que resulta da transformação. Olha lá o for, outra vez. A percorrer cada um dos elementos da lista, a adicionar à lista destino o elemento que resulta da transformação do item. E o transforma é o quê? É a função que transforma uma coisa na outra. Vem aqui um T e vem aqui um R, já vou falar um bocadinho sobre isso. Mas pensem naquela função, transforme como uma função que transforma um elemento noutro. E o outro é o que é colocado na lista final. Está bem? Aqui é o quadrado. Está bem? Bora ver. Viram? Portanto, não há nenhuma razão para termos medo daquele código, não é nada do outro mundo. Espetáculo. Ok? Certo? Está bem? E se eu quisesse fazer o seguinte? Quero mostrar na consola a lista com o quadrado dos valores pares. Como é que eu faço? A lista com o quadrado dos valores pares. Vamos fazer assim. Val another list de list ponto filter de it resto da divisão inteira por 2 igual a 0 e a seguir map de it vezes it. Isto, não é? Portanto, ora bem, então vamos fazer assim. Antes de mais, ponto filter. Ponto map. Reparem que eu estou a gastar tempo nisto. A indentação do código é uma cena, ok? É importante. Another list.
Ok? Ou fazer o map do evangelist. Sim, eu estou só a mostrar que podemos encadear isto, não é? Eu podia fazer evangelist.map, não é? Ok. Estou aqui a mostrar que podemos combinar. E porquê? Reparem, esta expressão é de que tipo? List of ints. Que valores é que cá estão? 1, 2, 3, 4, aquilo. Até 9. Esta expressão é de que tipo? List of ints. Qual é o seu valor? 2, 4, 6, 8. Esta expressão, já perceberam a ideia? É de que tipo? List of ints. Quais é que é? Ok? Está bem? Fixe. Portanto, se executarmos, vamos ver que isto está tudo nice. Vamos executar, só mesmo naquela. É primeiro ano, sim senhor, não é? Oh, nice. Certo? Pergunta. Isto e isto é a mesma coisa? Percebem? Isto ou isto é a mesma coisa? Porquê que não? O resultado final, ou seja, o que está em another list, é a mesma coisa ou não? Isto ou isto? Fazer primeiro o filter e depois o map, ou primeiro o map e depois o filter, é equivalente ou não? E porquê que não? Em termos do resultado, vou trocar. E vamos ver. O resultado é o mesmo. Já correu, não é? Nem vi, estava distraído. Estava a olhar. É o mesmo, não é? Não mudou. É a mesma coisa. Não funciona. Mas é mais uma sugestão, portanto, estão-me a perguntar. Então, mas e se eu fizesse a vezes 2 sobre a lista, portanto, o vezes 2 é uma operação de square, mas não existe essa operação de square em Kotlin. Ok? Não existe. Eu acho que isso é Python, torno-pt. Acho que em Python isso é assim. Mas não tenho a certeza, ok? Mas não temos operação de square desse modo em Kotlin. Mas podia fazer sentido, era porreiro, não é? Poder dizer, olha, eu quero o quadrado e fazer. A sugestão era fazer o square da list. Porreiro. Ou como vezes 2, a mesma lógica, sim. Mas aqui não tem. Se eu poderia fazê-lo, poderia. Se é discutível, é. Ok? A mesma conversa. Aqui, a pergunta é, viram isto? Viram isto? O resultado na consola é o mesmo. A minha pergunta é a mesma coisa ou não? E a tua intuição diz não. Porquê? Está certo. Porquê? É só por acaso que o número ímpar. Esse número ímpar, por acaso, dá um número ímpar. Mas, por exemplo, em vez de ser o quadrado, se fosse vezes 2, estavam todos números pares. Então se fizéssemos uma primeira vezes 2, estavam... Certo. Porquê? Porque tem a ver... Exatamente. Exatamente. Ou seja, portanto, o argumento é, calma lá, isso é por acaso. Porque estas são as transformações aplicadas. Mas isso poder ser trocado depende se estas operações são comutativas ou não. Se forem comutativas, muito bem. Se não forem comutativas, azar do caraças. Certo? Certo. E mais, admitindo que sim, que eram comutativas. Que é o caso. Não há diferença. Tem a ver com o número de elementos percorridos. Tem a ver com a iteração está longe da vista e, portanto, longe do coração. Mas é importante lembrarmos que isto envolve um percurso na lista. Isso tem um custo. Eu não estou a fazê-lo explicitamente, mas ele está a acontecer. Ok? E temos de ter isso em consideração. Está bem? Só isso. Mas, prosseguindo. Está bem, está nice. Vamos embora. Próximo passo. O próximo passo é... Que horas são? 7h30, acho que dá tempo. Vamos criar... antes disso, eu não mostrei o map em todo o seu esplendor. Ok? Vou mostrar um map um bocadinho mais sofisticado, que é isto. Ok? E vamos fazer print. Do ponto de vista da consola, não vemos diferença. Mas de que tipo é que é another list? List of string. Ok? O que é que aconteceu? O map transformou uma lista de inteiros numa lista de strings. Porquê? Porque a função que eu especifiquei de transformação é isso que faz. Recebe o inteiro
e produz uma string. Está bem? Quer dizer que a função map, permite-me transformar a lista de entrada de acordo com um critério de transformação aplicado a cada um dos seus elementos. Esse critério pode envolver a troca de tipo, a mudança do tipo, o que é nice. Okay? É conveniente. Deu para perceber? Até é isso que é o map. Apresento os sumários. Joana, olha aqui. Olha aqui. Espera aí. Os sumários estão todos aqui, mulher. Olha lá. GitHub. Tudo online. Aqui. Olha aqui. Outline. Sumáriozinhos, com documentação, com links para os vídeos correspondentes. Olha bem este espetáculo. Olha bem esta maravilha. Olha. Ok? Olha aqui. Representations, higher order functions, os nullables. Olha aqui os nullable types. Olha aqui. Olha aqui o videozinho. A maneira. Sim, nerd, também, porque transformaria menos elementos, exatamente. Ok? Se eu uso outras linguagens, eu ensino outras linguagens. Para já tem sido Kotlin, mas também já usamos TypeScript e JavaScript, sim, e Java. Está bem? Mas atualmente tenho usado mais Kotlin. Certo? Está aqui. Pronto, continuando. Para fecharmos a loja. Próximo desafio. Okay, vou fazer um save disto. Próximo desafio. Lembram-se da brincadeira de contar letras e tal? Bora lá tentar criar um histograma, que é uma contagem de ocorrências de letras numa frase. Portanto, este é só o desafio, que é... Era uma vez uma função que recebe como parâmetro, que eu vou pôr aqui. A função recebe como parâmetro uma frase, isto é, uma string, bora, e histograma. Histograma. Recebe como parâmetro uma string, frase. Caramba, estou mesmo... Desculpa. Frase, string. E retorna uma list of, para já, ints. Mas como assim? Como é que eu sei que aquele inteiro, aquele valor, está associado à letra A, B, C ou D? A convenção é a ordem, ou seja... O primeiro elemento da lista é o número de ocorrências do A, o segundo elemento da lista é o número de ocorrências do B, por aí fora. Está bem? A seguir vamos fazer o quê? Vamos produzir uma lista cujos elementos incluem as duas informações, a letra e a sua frequência de ocorrência. Está bem? Okay? Como é que a gente faz uma coisa destas? A ideia é chegar aqui e dizer, olha, dá-me lá o histogram, portanto o counts, histogram, de... Claro, SLB. Glorioso SLB. Em maiúsculos. Glorioso SLB. Está bem? É escrita melhor que todas as listas. Calma aí, diz o pessoal. Olha-me Deus, glorioso. Esta mista é fabuloso, atenção, é meu. Calma aí. Oh, calma, tem calma. Certo? É isto que eu quero fazer. E agora no final dizer println do counts. Vamos fazer isto? Como é que fazemos? O que é que a gente faz? Okay? Para já, temos usado list. E list, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos percorrer a frase e para cada um dos elementos contar. Nós vimos como é que contamos não é? Não vimos como é que contamos n. Portanto, o que é que eu vou fazer? Exatamente. Ok? É isso que eu estou a fazer. Certo? Diz. Pronto. O que é que a gente vai usar? Vai usar a mesma abordagem que usámos antes para contar, no sentido em que vamos ter uma variável local mutável. Portanto, eu vou-vos mostrar que eu posso ter listas mutáveis. Isto é, listas às quais acrescento coisas. Que, aliás, como isto está suportado, estas operações estão suportadas nos bastidores, com aqueles heads. É o que eu vou fazer. Aqui. Ok? Portanto, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero é criar uma lista com tantos elementos quanto o número de caracteres no abecedário. Como é que faço? Primeiro passo. Era uma vez
a função buildList. Okay? Eu podia fazer assim, val initial counts igual a list of, ok? E agora punha 0, 0, mesmo a noob, estão a ver? Mesmo a noob, 24 vezes ou 26 ou lá o que é. Epá, não, não é? Nada disto, não quer fazer isto. É importante lembrar-nos disto. O list of produz uma lista. O mutable list of produz uma mutable list. A diferença é que este mutable list, querem ver? Initial counts, ponto, set, que é alterar o valor que está numa dada posição da lista. Tem um add, estão a ver? Que é acrescentar um elemento à lista. Certo? Porreiro. E se fosse só list? Não temos cá nada disso. As operações de mutação, que mudam a estrutura de dados, não existem em list. Initial counts, ponto, não tem set. Não há cá set, não há cá add. Está bem? Ok? Essa é a diferença. Deu para perceber? Sim? Portanto, isto é uma lista imutável. Não tem operações de alteração. Só de transformação de uma noutra. A lista mutável tem operações de transformação da própria. Assim, add. Isto acrescenta o elemento a. Tem o set. Sabendo isso, o que é que eu vou fazer? Antes de mais, mutable list of 000 é a noob. Não. Vou fazer o seguinte, que é, vou usar a função buildList. Imagine-se, o que é a função buildList? Recebe como parâmetro a capacidade. Ok? Eu não vou pôr capacidade nenhuma, vou simplificar. A buildList produz uma lista de ints e que constrói a lista deste modo. Vou percorrer cada um dos elementos do alfabeto e vou adicionar um elemento na lista por cada um dos elementos do alfabeto. Como é que eu faço uma coisa dessas? Ok? Como é que se faz isto? Bora, vou escrever. Não vos ocorre assim de repente, tranquilo. Para cada letter. Este espetáculo. Espetáculo. Isto que aqui está é um range. Lembram-se dos nossos amigos range? E sim, tem a ver com a tabela aqui. Isto que aqui está é um símbolo, mas que tem um valor. Que é o valor na tabela aqui. Eu não sei qual é o valor, nem quero saber. Não é interessante. Agora, o que eu sei é que eles estão seguidos e, portanto, eu posso definir um range desta forma. Que é o conjunto dos valores que começam em A e terminam em Z. E a seguir, digo, para cada um destes elementos, vou fazer o quê? Add 0 na lista initial counts. Mas isto é fraquinho, não é? Isto é um bocado fraquinho. Desculpem. O build list recebe como parâmetro a lista que está a ser mudada. Diz ponto. Que é o mesmo que dizer assim. Isto é fraquinho, não é? Vou deixar. Não me vou entusiasmar. Vou ficar. Deu para perceber isto? Para já? Portanto, isto o que é que faz? Deixa em initial counts uma lista com tantos elementos quanto as letras do alfabeto, não contando com diferenças entre maiúsculos e minúsculos e acentuados e deve, certo? Estou a simplificar. E que adiciona um 0 à lista por cada um desses elementos. Já tenho uma lista com as contagens iniciais. Okay? Próximo passo. Percorrer a frase. Para cada elemento da frase, contabilizar no sítio certo. Certo? Bora. E então, como é que eu faço isto? Para cada elemento da frase, o que é que eu quero fazer? Ir à lista de counts e contar. Certo? Acrescentar a contagem. Como é que eu sei qual é que é a posição da lista? Foi uma convenção. Eu sei que o A está na posição 0, no índice 0. E o Z está na última posição. Então não custa nada.
Porquê? Porque eu sei que a expressão it menos A dá 0 para o A, dá 1 para o B, dá 2 para o C e por aí fora, porque eu sei que os caracteres, o seu valor aqui, é sequencial. Então, se eu usar isto como index, e se fizer counts.set do valor counts build list, que é o mutable list, bandido, build mutable. Mutable list? Caramba. Eu quero uma mutable list, man. Então, e o que é que eu tenho aqui? Deixa cá ver. Build list internal, build mutable list com size init, é isto, eu vou usar isto. Pronto, qual é que é a questão aqui? O build list produz uma lista imutável. Dentro é mutável, posso alterá-la, fora é imutável. Mas não é isso que eu quero usar o counts para alterar. Então vou fazer assim, em vez disto, vou fazer assim. Mutable list, com que tamanho? Esta diferença, isto, ponto. Size, vou fazer assim, val alphabet é igual a range do alphabet, ponto. Last, first and inclusive, tumba, count. Tem um count? Count, né? Isto é o número de elementos do alfabeto, esta expressão. Nice. Portanto, o que é que eu quero? Que o count seja dado por um size que é alphabet count e o mutable list recebe mais como parâmetro o quê? A forma de iniciação. E portanto, ponho à frente e inicias deste modo. Inicias deste modo. It int. Recebe o número de elementos e, portanto, coisa. Ok. Para cada. Começa com o número, o int, este int. Há de ser o índice. Ok. Portanto, então, para cada it, ponho, perdoem-me aqui a pausa, portanto, para cada elemento, vamos ver, o mutable list recebe como parâmetro o init, que é chamado para cada elemento. Ok. E, portanto, eu vou fazer add na lista dis.add. Vai ficar feio. Estão a ver que eu não costumo usar muitas listas mutáveis, não é? Deixem-me cá ver. Init coisa. Eu queria ter o mutable list com o build. Portanto, init da função para cada elemento da lista, sequencialmente, começando por 1. E o resultado disto é o que é adicionado. E, portanto, eu vou dizer que eu quero uma mutable list of int e para cada um deles é 0. Desculpem. Quer 0. Estou-me nas tintas para o índice, os valores são todos 0. Está bem? Fazer assim. Ok. Portanto, isto o que é que está a produzir? Está a produzir uma lista com todas as contagens a 0. Uma lista mutável, com todas as contagens a 0. A seguir, deu para perceber? Portanto, isto é uma função que recebe como parâmetro a dimensão e agora, para cada um dos elementos da lista com esta dimensão, inicia-os com o valor produzido por isto. Ok? Recebe como parâmetro o index, mas para mim o index é desinteressante porque tudo começa com 0. Ok? Obrigadinho. A introdução à programação. Return 0. É isso, Gogas. Desculpa lá, estava distraído. É isso mesmo. Ok? Certo? A seguir, próximo passo. O que é que eu quero fazer? Contagem. Vamos fazer phrase. Para cada elemento da frase, para cada letra, fazer o quê? Contar no sítio certo. O que é que eu tenho que fazer?
Tenho que ir ao counts, ponto, set do elemento no índice correspondente. Como é que eu sei qual é o index? Vou fazer val, letter, index. Como é que eu sei qual é que é o índice da letra naquela lista? É este cálculo que eu tinha feito há pouco, que é, dá cá a letra e subtrai-lhe o A. Se for o A, dá a primeira posição, por aí fora. E agora, a este, quero contar mais um. Quero ler o que lá está, val current count, é igual a counts.get no index, letter index, e quero fazer set letter index current count. Mais um. Deu para perceber isto? Diz. Isso é um sorriso assim, banal? Ou what the heck, man? Isto aqui trocou outras voltas? O que é que eu quero fazer? Repara, vamos aqui ao boneco. Já te respondo. Se não dá para ir buscar o index ao alfabeto, era porreiro, era interessante, ou seja, ir aqui, passar uma... Deixa ver se tenho. Alfabeto, era porreiro, não era? Alfabeto, ponto. Index of... Olha, index of first... não. Index of element... Não. Sim, index of, e agora aqui o it. Boa, gosto. Este cálculo é isto. Ok, it. Certo? É isto. É o cálculo que ali está. Index of. Na verdade, a implementação disto acho que é um bocadinho mais cara, mas não importa agora. Está bem? Mas sim, dava. A pergunta era, vamos aqui ao boneco. Vamos lá voltar. Que horas são? 15 minutos muito intensos. Okay? A gente consegue. Era uma vez, caraças, era uma vez, assim. Era uma vez uma string absolutamente óbvia, SLB glorioso. Ou glorioso SLB, ou SLB ao maior. Strings nesta linha. Certo? É isto. O que é que eu quero ali? Portanto, o que eu tenho aqui é o quê? Primeiro, eu sei que o alfabeto tem 24 elementos. Não sei quantos é, não interessa. E então construo a lista com contagens a zero de todos eles. É aqui. A seguir, o que é que eu faço? E admito que na posição 0 está a contagem dos A's, na segunda posição, na 1, está a contagem dos B's e por aí fora, por convenção. Foi uma convenção que eu arranjei. Se é a solução ideal, não vamos discutir isso. Estamos a usar esta abordagem para já. Ok? E por aí fora. Até chegar à última posição, que tem lá um Z. Isto foi a primeira parte da nossa implementação. Está aqui. É isto. Ok? De seguida, o que é que vamos fazer? Para cada um dos elementos da frase, que é o mesmo que dizer, vamos fazer um for each nestes elementos que aqui estão, vamos olhar para o it, ir à posição correspondente e o que lá está, o valor que lá está, ler e somar 1 e pôr lá. Portanto, estava cá 1, aqui ao início está 0, passa a 1, L está a 0, passa a 1, B está a 0, passa a 1, temos os espaços. Caramba, estamos tramados, estes não são frases, não é? Porquê? Porque não estamos a contemplar os espaços, entre A e Z não está o espaço. Ok, vamos fazer, não é uma frase, vamos ter que contemplar os espaços e afins. Tínhamos aqui um bocado mais de trabalho, ok? O que eu vou fazer é o seguinte, vou simplificar para já, está bem? Em vez de ser uma frase, é uma word, é uma palavra. E em vez de ser glorioso SLB, eu digo só glorioso, toda a gente sabe quem é. Está bem? E agora, em vez de frase, é word. Certo?
Seguida, o que é que eu estou a fazer? Este for each é aquele algoritmo que é percorrer cada um dos elementos da palavra e ver, dá-me qual é que é o índice no alfabeto daquela letra. Ah, mas espera aí, aquela letra pode ter maiúsculas. Vamos fazer assim. It, ponto, to lower case. To lower case char. Ok? Converte-se para minúscula. E agora sabemos o índice dela. Sobre o índice, o que é que eu faço? Vou ler o valor que lá está. Vou somar 1 e vou lá pôr. Deu para perceber agora? Outras formas de escrever isto, usando os operadores de indexação. Olha, é o que ele me está aqui a dizer, o compilador. Deixa-me só ver. Pode ser, Gogas. Porque não fazer lowercase log da word? Podia ser. Ou seja, isto, word, ponto, to lowercase, ou lowercase, assim, for each. É isto que estás a sugerir, não é? Sim, Gogas. Estão a ver a ideia? Ou seja, isto que aqui está produz uma nova string, que é a string com todas as letras lowercase. Porreiro, podia ser. Está bem? Para o caso, aqui tanto faz. It. Mas, o que eu ia dizer é, vou seguir a sugestão aqui disto. Que é a mesma coisa, mas usamos as capabilities Kotlin de usar o operador de indexação. E aqui, mesma história. Olha. Tadã! É a mesma coisa. Está bem? Que é, ponha-se aqui o que lá está, o current count mais 1. Bora à loucura, não é? Dá para perceber? Eu vou fazer aqui umas alterações, não quero matar ninguém. Dá para perceber isto? Dá? Continuar. O que é que eu já vos disse acerca do modelo mental? Sempre que eu guardo, pego numa expressão, coloco num valor, numa variável local, e depois só uso num sítio, isto significa que é passível de ser substituído por isto. Não é? Assim. Certo? Não é? Porreiro. Ora, isto que aqui está é igual, por definição, a isto. Certo? Porreiro. Está feito. Ok? Portanto, o que é que nós temos? Temos aqui o histograma. Vamos ver? Counts, pumba, histograma glorioso. Bora ver. Ok? Isso não é muito relevante. Digo, mas ok, ou seja, estas variáveis são variáveis locais. O que significa que o seu tempo de vida... O que é que se passa aqui? Importante, não é? Que é no final tem que retornar o counts. Significa que não é expressivo, não em funções tão pequenas, ok? Portanto, e com uma duração tão curta, ok? Portanto, não vale a pena a gente gastar o nosso cérebro com isso. Não é expressivo, não é significativo. Okay? Portanto, dizia, vamos executar isto. Deu para perceber? Não, aqui não é uma questão de ser o garbage collect. Isto é uma variável local. Quer dizer que existe enquanto a função executa. Uma vez que a função termine, aquela variável local que está no stack desaparece. Está bem? Pronto. Olhem para este espetáculo. Ora, isto deve ser a posição do quem? Do I? Não precisa ficar aí. Talvez. G. É o G. Mas olhem, está aqui o 3, que é o O. Pronto, está a funcionar. Ok? Porreiro. É o quê? É isso. Tá? Quanto tempo temos? 10 minutos. Conseguimos cumprir aqui. Perceberam isto? Próximo passo. Local Mutable List. Ok, já mostramos. Lista de ocorrências. Ok. Próximo passo. Então, em vez de ser uma lista de inteiros, podia ser, e terminamos, está bem? Acho que já cumprimos o propósito. Em vez do histograma produzir uma lista de inteiros, pode produzir uma lista de ocorrências. Vou definir a classe data, classe occurrences. Occurrence. Que é o quê? É uma data classe composta por quê? Pela letter, que é um char, e pela contagem, que é um int. Ok? E, portanto, o nosso histograma final é uma lista não de inteiros, mas de occurrence. Nice.
O que é que eu vou fazer? Em vez de retornar o count, ou em vez de estar a alterar esta implementação, não, vou usar uma operação de transformação de lista. Porque é por isso que eu estou a fazer isto. Que é .map. .map. Transforma a lista das contagens numa lista de ocorrências. Como a ocorrência é dada pelo quê? É letter. Estamos tramados. Eu não sei o índice disto. Eu só tenho o it, que é o inteiro, a contagem. Como é que eu faço? O map não serve. Não, eu quero um map com esteroides. É um map que faz exatamente o mesmo que o outro, mas que em vez de receber apenas o elemento, recebe também o seu índice. Chama-se map indexed. Que é mesmo isto que a gente quer, não é? Bom, mesmo que é a maneira. E, portanto, o map de index tem 2 parâmetros. A função de transformação recebe 2 parâmetros. O inteiro, que é o índice, e o valor, o tipo do elemento. Portanto, o elemento. Ou seja, index, que é do tipo int, e, no caso, o element, lm, que é do tipo, imagine-se, int também. E produz como uma ocorrência em que a letra é dada pelo quê? Alfabeto. Element at index e a sua contagem. Count lm. Ok? E no final, retorno isto. Pronto, eu queria fazer esta transformação mais elaborada. Estão a ver o quão importante é compreendermos funções de ordem superior? Olhem para isto. Olhem para isto. Compreendermos o que é isto de uma expressão. Isto é uma expressão. Tem um tipo e um valor. O tipo é o quê? A string. Qual é o valor? A string que resulta da transformação da string original. Sobre ela fazemos uma operação for each que recebe como parâmetro o quê? Essa função. O que é para fazer para cada um dos elementos? E podia continuar. Ok? Portanto, há aqui conceitos fundamentais a compreender para compreendermos esta forma de expressar soluções. Que conceitos são esses? Conceitos de expressão, tipo, expressão, sequência de avaliação, portanto, ordem de avaliação, funções e funções de ordem superior. E claro, data classes, mas normalmente a malta não tem dificuldade em compreender as data classes. Tem mais dificuldade nestas construções. Está bem? Portanto, eu não estou à espera que vocês estejam a ver todas, viva Resist Place, estejam a ver todas as consequências disto nesta fase. Não estou. Estou apenas a tentar, começamos a usar e estou a dizer, epá, bora lá dar a nossa melhor atenção a isto, porque isto é importante. Olhem lá. Caramba. Ok? Há também aqui, é importante distinguir conhecimento enciclopédico de conhecimento fundamental, conceitos fundamentais. O que é enciclopédico? Olha, por exemplo, esta forma de construir uma mutable list. Isto é enciclopédia, eu não sabia. Não me lembrava como é que era. Eu vinha para numa de fazer com o build list. Mas, pois é, afinal no build list produz uma list, não dá para mim. Estão a ver? Não sabia. Saber quais é que são as operações que existem sobre strings, sobre listas, não é fundamental. Isso é conhecimento enciclopédico. É perceber. Agora, o que é que eu quero sublinhar? Sobre listas, há um conjunto de operações que existem sempre. Que são elas. A primeira que vimos é aplique-se algo a cada um dos elementos da lista, for each. É uma iteração interna na sua forma mais elementar, que é faz isto que eu estou a dizer para cada um dos elementos. Depois, operações de transformação da lista. 1. Por filtragem, seleção dos elementos que cumprem o critério. 2. Por transformação. São elas filter e map. Temos para cada uma delas variantes. No caso, o map index, que é um map com esteroides, que também dá o índice que eu posso usar. Vamos ver isto a bombar forte e feio? Counts e pumba. Vamos ver. E terminamos, está bem? Amanhã, vou pôr isto a correr. Amanhã aula prática e de dúvidas até às 10 da noite. Pronto, está extenso, não é? Está grande que dói, mas está aqui. Okay? É a lista com todas as ocorrências. O par letra 0, então A, 0, está bem? Dizia, amanhã vai ser ficha. Pá, não esperem nada de extraordinário. Não é, espero eu que não seja nada complicado. A ideia é, uma vez mais, volto a dizer, é sensibilizar-vos para aquilo que ainda não é claro para vocês.
O meu objetivo é que todos tenham pelo menos a nota mínima, mas que vos custe fazer alguma coisa para vos pôr em causa o vosso modelo mental para perceberem como é que podem melhorar. Okay? Portanto, quando eu faço a ficha e digo ela é simples ter 8, que é a nota mínima, para não vos impedir de progredir. Mas para ter, por exemplo, 20, não quero que seja simples. Porquê? Porque senão não aprendem nada com a ficha. Então, mas isso chateia depois na nota final. Não, aquilo não tem expressão na nota final. Portanto, as fichas é um mecanismo de vocês validarem o vosso conhecimento. Confrontados com uma circunstância de terem que fazer uma avaliação. Oficial, se bem que já vos disse o que é que eu acho das fichas do ponto de vista enquanto elemento de avaliação oficial. Está bem? Não quer dizer que vocês também não façam aquilo como deve ser, porque podem aproveitar para já agora ter o melhor possível. Portanto, dizia, às 10 horas é a ficha, às 10 da noite. Entre as 8 e as 10, estou disponível para o que for. A minha expectativa é que vocês venham, estejam aqui a tentar resolver o trabalho, dúvidas, colocar à vontade e tal, seja do trabalho, seja do que eu estive a falar até hoje, seja sobre uma ficha do Pedro que tentaram resolver. Já agora está uma ficha exemplo disponível no Moodle, vão ver, ok? Vão espreitar, vejam se conseguem fazer. Se não conseguirem fazer alguma coisa, perguntem-me no início, com todo o gosto direi se, olha, eu ainda não falei disso e, portanto, eu não vou perguntar nada acerca disso, ou responderei se for pertinente. Que é, não, tenho que saber, portanto, eu respondo. Está bem? Independentemente do que eu pus ou não na ficha, nessa altura estará feita. Está bem? Ok? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Amanhã não há stream do Nonic. Só na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, o que é que a gente vai fazer? Pegar neste know-how e vamos trazer para o Pacman. Não resisto, tenho que vos mostrar esta. Porque, pá, está tão fixe, estou tão contente. O meu filho está todo contente com isto. Querem ver? Eu não sei se o som se vai ouvir na stream, que eu não preparei. Ok? Falta um toStream para cada occurrence. Não é preciso, Gogas. As data classes em Kotlin já têm esse toStream como a gente gosta. E, portanto, vou só pôr isto a correr. Deixem só ver. Assim. Vamos ver se ouve. Vocês espero que ouçam. Se calhar o microfone estraga-me a brincadeira toda. Output. Sound settings, deixa-me cá ver. Já está todo taralhoco. Só porque, está tão engraçado, acho eu, espero eu. Que eu pus som nisto. Está mesmo engraçado. Portanto, dizia, sound, output, vamos expor MacBook Pro Speakers. Ok, assim. Vamos ver. Terminar. Pronto, mas dizia, na próxima aula de quarta-feira, vamos voltar, vamos pegar naquilo que aprendemos e que andamos a aprender e vamos aplicar ao Pacman, ok? Vamos prosseguir. Caramba, está a demorar tanto tempo. Vá lá, man. Já são 8 horas, temos que terminar isto. Pronto, mas eu mostro em breve. O Pacman já está, com aqueles sons todos bonitos que a gente reconhece, não é? Um tipo olha e vê, olha isso, parece mesmo o Pacman. E parece mesmo o Pacman, está mesmo giro, ok? Com os sons e tudo. Portanto, vou-vos falar disso. Eu tive que fazer algumas alterações. Caraças, não sei o que é que se passa aqui. O scanning já que sei lá, passou-se da cabeça. Está muito louco. Está a fazer scanning deste mundo e do outro, não sei porquê. Ok, calma. Agora é que é. Conseguem ouvir? Parece um puto, estou mesmo contente. Querem ver que ele para? Continua a sirene de fundo. Mas o cueca. Não faz barulho. Só faz barulho se estiver a comer pellets, que é o que era original. Portanto, ou seja, não há aqui já rocket science nenhum, ok? Portanto, aquilo que vocês sabem é suficiente para fazer isto. Portanto, há aqui mais umas coisas, mas nada do outro mundo. Ainda quando como a pellet, ainda não faz nada, a gorda. Porque o que é que faz? Muda de som. Fica com um som diferente e os fantasmas andam a fugir. Mas isso, pronto, a seu tempo. Está bem? Pessoal, fiquem bem. Eu não sei se conseguiu ouvir na stream ou não preparei. Mas pronto, mas isto está aqui a fazer os sons característicos. Pessoal, fiquem bem até os meus alunos. Até amanhã.
o resto da malta até quarta-feira. Como? Então a função count é utilizada apenas em strings. Não percebi, homem. Não. A função count está em muitos casos, ok? Esta função count que eu usei aqui é uma função diferente. Aqui, já vou publicar isto no GitHub. Esta função count que eu usei aqui... olha aqui, alphabet count. Não, há para várias coisas, Gogas. Há count para listas, há count para strings, há count para ranges. Count é uma função que se aplica a muitas coisas. Normalmente a tipos de dados compostos, que têm vários elementos. É para contar elementos. Ok? Exatamente. Está bem, pessoal? Vá, fiquem bem. Obrigado pela companhia. Abraço. Tudo corre bem e até quarta que vem. Vá, fiquem bem. Tenho que sair daqui. Tenho que sair desamparar a loja.